Vamos dar continuidade aqui. Nós sabemos que os salmos, eles são formados de poesias, versos, estrofes, poemas, né? E é interessante nós observarmos que poema é diferente de poesia. Todo poema é uma poesia em verso, há as divisões, né? Então, poesia é a beleza do texto na elaboração da linguagem. É o estado emotivo ou lírico do poeta no instante da criação do poema. Flávio José identificou os livros poéticos como hinos de Deus e conselhos dos homens. Quando a gente abre a nossa harpa cristã, a gente vê que, eu vou falar do pastor Paulo Leves Macalão, que mais de 50% dos hinos da nossa harpa cristã foram composições suas, né? E quando a gente lê, vai cantando os hinos da harpa cristã, a gente vê os sentimentos elaborados no coração. Quando a gente canta o hino 126, que foi de autoria de Frida Wingren, ela diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento e confia no teu Salvador. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Então são poesias assim, são sentimentos que extraídos do fundo do coração, que eles cantavam louvores ao Senhor. Nós vamos ver aqui os salmos são coleções de poemas religiosos empregados especialmente no culto público em honra do Deus de Israel. São elogios, quando alguém elogia a ação, a atitude de uma pessoa. Então o povo de Israel elogiava as tão grandes bênçãos que Deus havia dado para eles. Nós estamos aí na nossa apostila, na página 111, né? Se vocês quiserem acompanhar, essa coleção chama-se em hebreu Livro dos Salmos, conforme denomina a tradução grega. A designação geral dos Salmos de Davi deriva-se dos primeiros 73 salmos, atribuindo a Davi conforme os títulos no hebreu. Nós vamos ver que o livro dos Salmos contém 150 poemas distribuídos em 5 livros. São subdivididos, correspondentes aos 5 livros do Pentateuco. Aqui nós vamos ver que essa divisão vem de longe, encontra-se na versão dos 70, da Septuaginta, né? Nós já falamos sobre isso anteriormente. Veja nota em Pentateuco. Essa divisão, então, vem de longe, e nós vamos ver que há uma evidência, a existência desses livros. O comentador, eu não sei mencionar esse nome aqui em inglês, diz que a passagem dos salmos citados se deriva do livro das crônicas. Os 5 livros dos salmos começam respectivamente com o salmo 1 e 42, 73, o 90 e o 107, como se vê na versão brasileira. Nós sabemos que o salmo 90 é atribuído a sua composição a Moisés, né? Que ele diz: ensina-nos a contar a brevidade da vida, ensina-nos a contar os nossos dias, né? De tal maneira que alcancemos coração sábio, que é o verso 12. Na versão dos 70, os salmos chamam órfãos por não conhecer o nome. Está muito misturado aqui. Na versão dos 70, os salmos que se compõem o livro primeiro são atribuídos a Davi, exceto o primeiro, que serve de introdução, e o segundo. O 10º está incorporado no 9º e 33º título, a Davi. Então, a maioria dos primeiros salmos são atribuídos a Davi, né? Nós vamos ver que o livro terceiro contém 17 salmos. Aí vai falar sobre a divisão. Os termos músicos e os outros que neles se encontram não foram entendidos pelos tradutores. O modo que se encontra não se pode ter uma expressão da verdade. O Salmo 88, por exemplo, tem 2 títulos semelhantes aos outros textos do Antigo Testamento. Nós vamos ver que
quando você fala autoria, a posse pertencente a alguém, representa pelo caso possessivo, né? A autoria, a dedicação. Vamos ver que aqui está 1, 2, posse pertencente a alguém. Quando você escreve uma música, aí vai ter lá autoria, e justamente nos dias de hoje tem muitos hinos da nossa harpa cristã que está escrito lá autor o quê? Desconhecido. Aí muitos afirmam, falam, não, alguém escreveu, né? Mas não foi identificado qual que era o seu autor. Nós vamos ver que os erros que existia aqui a frase o cantor mor. Geralmente quando você está, a preposição lamed ocorre constantemente nos títulos dos salmos, traduzidos na frase ao cantor mor. O Salmo 4 e também em expressões como essa, Salmo de Davi. Nós vamos ver que há os salmos de Davi, os salmos dos filhos de Coré, salmo de Asaf, salmo e canção de Davi, oração ao aflito. Então, vários temas atribuídos a estes autores. Nós vamos dar continuidade aqui. O livro dos Salmos, como se acha na Bíblia, era um livro de hinos cantados no segundo templo. Suas ricas e devocionais estrofes também eram cantadas em reuniões familiares para o culto divino. A moda dos atuais livros de hinos eram compostos de poesias da época diversas, e em muitos casos a origem se acha indicada aos títulos que os precedem. Por eles se vê que havia coleções dos salmos em uso antes que o atual saltério fosse compilado, escrito, né? Então existe a coleção de Davi. 73 salmos do saltério pertenciam originariamente a esse antigo livro dos cânticos, como se vê pelas notas do texto hebreu. Dos salmos aí vai uma grande subdivisão. Na versão grega não aparecem essas notas nos salmos. Aqui diz que se encontram várias divisões. Nenhum dos salmos tem uma introdução dessa natureza, exceto os que têm a frase de Davi. Ao julgar pelo nome, pelas inscrições positivas, afirmando que o salmo pertence a Davi. É provável que as poesias fossem em parte de Davi e em parte escolhidas por ele, pertencentes a vários autores. É quase certo que essa coleção de hinos recebesse novos subsídios de várias procedências, conservando o primitivo nome dos Salmos de Davi. Aí está dizendo que aí tem 2 aqui, o 3, a coleção usada pelos filhos de Coré, alguns dos quais serviam de cantores no templo. 11 salmos pertenciam a essa coleção, que é o 42, 44 a 49, 84, né? Que é lá que fala que até o pardal encontrou o ninho para se juntar aos teus altares, são atribuídos aos filhos de Coré, até o 88. Outra coleção feita por Asaf ou por membros dessa família, que serviam no coro como cantores de músicos no santuário. Esta coleção com cantores e músicos no santuário, dessa coleção contam-se 12 salmos em que predomina o santo nome de Deus. São os seguintes, os 50, 73 a 83. Asaf foi aquele homem que teve o sentimento de pensar que o ímpio tinha uma vida melhor do que o justo, né? Ele disse que quase, no Salmo 73, ele disse quase que os seus pés se deslizaram, mas até que ele entrou no templo, até que ele achou a graça de Deus, ele falou assim, aí eu vi a diferença, né? Asaf foi um homem que se doou a serviço do rei Jesus. Conta-se a história que Asaf, depois dele quando Davi entrava no templo trazendo a arca de Deus para Jerusalém, conta-se a história que Asaf estava cantando com muito entusiasmo aqueles hinos junto com Davi. Ele ainda era um menino adolescente.
Conta-se a história que Asaf cantou com tanto entusiasmo que na hora que Davi foi escolher os cantores para o templo, ele convidou Asaf. E Asaf, ele era um profeta de Deus. Ele estava sempre ao lado de Davi, servindo ali no templo. E conta-se a história que um dia depois dele já velhinho, né? Ele já velhinho, conta-se a história que quando Davi já havia morrido e Salomão constrói o templo, conta-se a história que Salomão manda convidar, já Asaf velhinho já estava, já tinha, vamos falar assim, estava aposentado, né? Não estava mais cantando no templo, mas aí Salomão convida ele para ser o maestro do grande coral de inauguração do templo em Jerusalém. E conta-se a história que um certo dia ele estava cantando os hinos da coleção usada pelos filhos de Coré. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Porque ele não tinha a oportunidade mais de estar ali no templo. Mas ele falava, espera em Deus, porque ainda eu louvarei. Os Salmos diz que assim, eu era daqueles que iam com alegria ao templo, adorando em procissões, aquele povo, aquele ajuntamento, adorando a Deus, buscando a Deus, junto com as famílias que iam adorar em Jerusalém, e hoje eu estou aqui. Mas aí conta-se quando alguém bateu na porta, e era um dos oficiais de Salomão, e ele convidou, falou assim, olha, você vai ser o maestro do grande coral de inauguração do templo de Salomão. Eu chorei muito o dia que eu estudei sobre isso, e falei, Deus, ele nunca nos esquece. Pode ter alguém nos esquecer, mas ele nunca nos esquece. E a honra ele distribui com os homens. E Deus honrou Asaf de estar sendo maestro na inauguração do templo de Salomão. Então nós vamos ver que outra coleção feita por Asaf, por membros dessa família que serviu no coro como cantores de música no santuário. Essa coleção com cantores e músicos no santuário, dessa coleção conta-se 12 salmos, né? 12 salmos, e foram organizadas as 3 coleções, formando-se mais 3 grupos menores de poesias. Então, pela seleção de poesias escolhidas das 3 primeiras, aqui vamos ver em que predomina a glorificação ao nome de Deus na plenitude dos seus atributos, e porque neles predomina a palavra Elohim, em referência a Deus. Estes salmos são conhecidos pela designação dos eloísticos. Este grupo continha a coleção de Asaf, talvez inteira, consistindo de 12 números, 7 dos filhos de Coré, cerca de uma vintena tirados dos livros dos Salmos de Davi. E nós vamos ver que os salmos escritos originalmente destinados à contemplação de divindade. Salmos em que o nome divino, se não era a palavra Deus, era Jeová, e foi mudado para Deus, ao Senhor, a fim de adaptar-se o salmo em uso especial. Quando o salmo fala assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aqui nós vamos ver que o 2, formou-se uma coleção de 15 salmos escolhidos, a maioria dos quais consistia na poesias avulsas, intituladas Cântico da Subida dos Degraus, que entrou inteiro em feitura do saltério. Outra coleção, que é a terceira, tirada principalmente das 3 coleções primitivas, foi organizada pelo cantor Mor, contendo 55 salmos que aparecem no saltério. Vamos dar continuação aqui. A evidência interna para determinar a data em que foram escritos os salmos pode ser coligida de várias fontes. A dicção e construções gramaticais, né? As investigações nessas linhas devem ser feitas com muita cautela. Nós vamos ver aqui que os acontecimentos históricos e condições sociais que se referem nos salmos, a menos que um incidente tenha data conhecida e seja mencionado com toda clareza. Aqui fala do Salmo 137, que foi quando o povo de Israel estava cativo na Babilônia, que é aquele que eu mencionei para vocês, às margens dos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. A evidência é que em
dente, porquanto uma ocasião propícia que é familiar ao intérprete moderno, como por exemplo, né, o livro da invasão de Senaqueribe. Então, que é o Salmo 46. É interessante que o Salmo 46 é quando Senaqueribe invade, na época do rei Ezequias, Senaqueribe invade Jerusalém. Aqui a Bíblia vai dizer no Salmo 46 que é o salmo que o povo canta. Eles disseram: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Senaqueribe afrontava o povo de Israel, dizendo: quem é os deuses das nações fulano de tal que me venceu? Ninguém vai me vencer. Mas a Bíblia diz que Ezequias entra no templo, conclama o povo e vai buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, numa noite só, matou a 185 mil soldados de Senaqueribe, o rei da Síria, né? Então ele disse: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele disse assim: ele põe termo à guerra até os fins do mundo, quebra o arco, corta a lança. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado sobre a terra, sou exaltado sobre as nações. Aí eles diziam: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. São acontecimentos históricos que eles passavam, os graus do desenvolvimento religioso que o Salmo revela. O argumento dessa natureza é que é capaz de afrouxar as teorias a respeito da época dos documentos contidos no Pentateuco ou em qualquer outro livro do Antigo Testamento. O fato de que a pessoa que fala no Salmo, empregando o pronome da primeira pessoa do singular ou do plural, em muitos casos, fala em nome da comunidade e não exprime as suas emoções pessoais. Desde os mais remotos tempos até os mais recentes da vida de Israel, era costume individualizar a nação. Vê-se isto na linguagem dos 10 mandamentos, no seu prefácio, e muito frequentemente na linguagem dos profetas. Resulta daí que o emprego desse processo na redação de um salmo não oferece auxílio prático para se determinar a data ou sua composição, quando se fala na primeira pessoa do singular. Os termos técnicos empregados no salmo são... Aí existem vários termos técnicos, termos provavelmente musicais. Tem essa palavra selá, que é quando você, geralmente na tradução atualizada, tem algumas bíblias que põem selá entre aspas, quer dizer, uma pauta ou mudança de piano para forte. É como se você estivesse cantando uma tonalidade, aí de repente subisse um tom a mais ou diminuísse um tom a menos, fazia um sustenido ou um bemol, né? Então, quando você fala selar, é uma pauta, você vai mudança de piano para forte, de tonalidade de voz que eles estavam cantando, né? Seminite, que é a oitavada. Vocês já pararam para imaginar como é maravilhoso quando os instrumentais... hoje nós estamos tendo muita dificuldade, porque os instrumentais estão querendo tocar mais alto do que as vozes. E para Deus, irmãos, são a expressão da alma que está saindo, que vai valer. Então, é preciso ter uma coerência de saber que os instrumentais é para manter o ritmo, né? Ali o ritmo, a harmonia, né? Entre aquilo que está sendo cantado, para dar a tonalidade certinha. Mas o que é preciso mesmo ouvir é ouvir a voz de quem está cantando. Tem certos lugares que a gente vai que as pessoas tocam tão alto que a gente não consegue entender o que está sendo cantado. E isso está errado. É preciso haver assim, uma coerência de entendermos isso, né? E aqui os Salmos ensinam sobre isso, porque o povo muitas vezes estavam indo, eles iam de todo ano a Jerusalém para adoração, e eles iam cantando pelo caminho. Vocês já pararam para pensar o tanto que era lindo isso? É muito bonito quando a gente
consegue entender o que está sendo cantado, aí você consegue cantar junto, né? Isso é extraordinário. Temos termos que exprimem o caráter dos salmos, né? Mas que o poema didático ou refletivo, 32 e mais 12 outros, os salmos miquitão, talvez epigramático, as formas que eles eram escritos. Aqui nós não vamos nos deter aqui. Os salmos da subida dos degraus eram destinados aos peregrinos que subiam para Jerusalém. Numeração dos salmos em versões da Bíblia em português não coincide a numeração dos salmos na versão de Figueiredo. Encontra-se a origem dessa diferença nos textos antigos. O hebreu, que em geral seguido por Almeida, e as versões da Vulgata, da Septuaginta, os salmos, conforme se encontra no hebraico, foram divididos em 5 livros, conforme mostra o seguinte: o livro 1, que é do Salmo 1 a 41, quase todos são de autoria de Davi. Essa que eu vou ler, porque eu creio que deve de haver, eu nem olhei na prova, mas capaz que deve de haver alguma questão dentro disso aqui. O livro dos Salmos 1 ao 41, quase são todos de autoria de Davi. Corresponde ao livro de Gênesis por causa de sua ênfase sobre o pecado do homem e a necessidade de Deus. O livro 2, que vai do 42 ao 72, Davi se destaca como principal escritor desses salmos. Corresponde ao livro de Êxodo por causa de seus temas sobre a salvação do homem e a libertação de Israel. O livro 3, que é do 73 ao 89, o principal autor destes salmos é Asaf, conforme corresponde a Levítico, e seus temas tratam do tabernáculo, da liturgia levítica e da santidade de Deus. O livro 4, que é os Salmos 90 ao 106, é incerta a autoria desses salmos. Corresponde ao livro de Números por causa de seus temas concernentes aos perigos, bem como a proteção durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. O livro 5, que é do 107 ao 150, de autoria variada, corresponde ao livro de Deuteronômio, pelo fato de enaltecer a palavra de Deus, né? Lá junto vem o Salmo 119, que é um salmo extraordinário. A semelhança de conteúdo entre os 5 livros e o Pentateuco é tão impressionante que certos rabinos dos antigos tempos chamavam os salmos de o Pentateuco de Davi, né? Os dois, aqui nós vamos ver que já vai começando a comentar os salmos, que vai falar sobre os 2 caminhos, né? Nós vamos entender aqui que o salmo 1 é um salmo assim extraordinário, né? Que começa bem-aventurado, muito feliz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na sua lei, na sua lei ela medita que dia? De dia e de noite, né? Aí ele diz, ele é como a árvore. Irmãos, nós precisamos tirar mais tempo para meditação na palavra de Deus. Mariana, mas eu não tenho condições. Lá no seu trabalho, se você é pedreiro, enquanto você está ali trabalhando, vai memorizando, mentalizando a palavra de Deus. A Bíblia fala que a mente, nós temos a mente de Cristo, o Espírito Santo está aí para nos ensinar. E eu quero propor para vocês um desafio. Durante esse período que você está estudando Poéticos 1 e 2, eu gostaria de propor um desafio para você, uma tarefinha de casa para vocês fazerem. Se você tiver oportunidade, grave uns salmos, passa ele nas suas redes sociais. Se você não tem essa facilidade de gravar, mas você pode escrever uns salmos e colocar todos os dias ali nas suas redes sociais. Nós estamos, às vezes, colocando muitas outras coisas, eu falo de mim mesmo. Aí, certo que a gente pode colocar um salmo todo dia, e às vezes uma palavra que uma pessoa lê, o Espírito Santo fala com ele.
Vamos fazer isso. Ah, missionária Helena, eu não tenho redes sociais, mas às vezes você tem um WhatsApp. Passa uns salmos para a sua família, para um amigo, para um ente querido. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Às vezes, a semente, quando ela é lançada, ela vai produzir, ela vai nascer. Mas se ela não for lançada, aí não tem como. Então, nós estamos vivendo aí, parece que estamos enclausurados. O Salmo 142, o salmista diz assim: tira minha alma da prisão para que eu cante louvores ao teu nome. Jesus falou assim: se estes se calarem, até as próprias pedras clamarão. Vamos falar desse amor, e os salmos falam muito nos corações das pessoas. Nós sabemos disso, que quando a pessoa está passando por certa situação, um salmo identifica. E às vezes você vai, se você tem 1000 seguidores aí nas suas redes sociais, se um ler e o Espírito Santo falar com ele, irmão, já é uma semente lançada que vai germinar e dar frutos, tá bom? Fica aí essa nossa sugestão. Aí você diz: eu não tenho WhatsApp, eu não tenho celular. Lê os salmos e memoriza pelo menos um salmo. Memoriza ele. E vá verbalizando ele. O que o nosso intelecto ouve, ele entende melhor. Então, verbaliza. Vai falando. E isso, memoriza salmos. E Deus vai fazer grandes livramentos. Porque tem hora que você não tem prazo de estar lendo, mas aí o Espírito Santo vai falando no seu coração e você vai verbalizando aquilo que você memorizou. Memorizar é diferente de você ficar repetindo uma coisa só toda a vida. Memorizar é aquilo que você guarda no coração e coloca em prática na hora que precisa. Nós vamos ver que a tonalidade e os temas deste salmo fazem lembrar os escritos da sabedoria, especialmente provérbios, que se preocupam com a convivência que o homem cultiva, com os dois caminhos que ficam diante dele. O caminho da vida, que é o caminho da felicidade, é preferível a bem-aventurado, para a qual existe uma palavra separada. Tal foi a exclamação da rainha de Sabá. E a expressão se ouve 26 vezes no saltério. Esse salmo continua mostrando a escolha sábia do que é a base disto. Nós vamos ver que o sermão da montanha, empregando a palavra correspondente em grego, futuramente acrescenta uma exposição ainda mais radical. Conselho, caminho e roda, ou assembleia, ou habitação, chamam a atenção aos setores do pensamento. Aqui tem muitos salmos que começam: bem-aventurado, né? O varão que não anda, foi Jeremias também, o bem-aventurado o homem cuja esperança é o Senhor, cuja confiança é o Senhor, ele será como a árvore também. Jeremias também foi um poeta que escreveu várias poesias, cânticos tristes, né? Lá em Lamentações de Jeremias era uma linguagem também bem refinada que ele escreveu, né? E nós vimos que é interessante quando você canta um hino alegre, de alegria, de saltar, de pular. Vocês já observaram que é uma canção que traz para aquele momento a alegria. Mas tem canções também que você canta que são momentos tristes que a gente está passando. Quando a gente canta o hino 187, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. A gente canta, você sente o sentimento lá no coração da alma, que aquele hino é para te fortalecer naquele momento de luto, naquele momento de adversidade que você está passando. Eu preciso ficar mais perto de Deus para me vencer esse momento de dificuldade na minha vida, né? Então nós vamos ver que na página 114 aí, os 3 negativos preparam o caminho para aquilo que é positivo e que é a sua verdadeira função e o valor do seu duro corte. Mesmo no Éden, Deus deu ao homem uma
negativa a fim de que ele permitisse o privilégio de uma escolha decisiva. A mente era o primeiro baluarte a ser defendido, conforme o verso 1. E ela é tratada como a chave ao homem inteiro. A lei do Senhor se coloca em oposição ao conselho dos ímpios. Aqui está falando sobre... Por isso que as religiões têm crescido muito no mundo, nos nossos dias, são religiões que param para meditação. Vocês podem observar o hinduísmo, o budismo, eles usam muito essa técnica de meditação. E isso, não, o que o inimigo gosta muito é de imitar o que Deus faz. E Deus falou assim, olha, medita. Lá para Josué, Deus falou para ele, medita de dia e de noite também. Fala dela sentado, porque se você está meditando, seu coração está o quê? Cheio daquilo que você está sentindo, dos sentimentos da sua alma. Se você se enche da presença de Deus, se você está triste, o Espírito Santo vai te levar para cima. Mas se você der vazão à tristeza, o medo, a raiva ou algum sentimento negativo, aquilo vai ser prejudicial para a sua vida. Mas se nós meditarmos na palavra de Deus, nos salmos, e você for verbalizando ele, memorizando, aí a coisa não vai ficar não vai ficar estagnado não, vai sair daquele lamaçal. O Salmo 40 fala assim, o Senhor me tirou de um lamaçal, de um charco de lodo, de uma situação que eu não estava dando conta de sair, mas ele me tirou de lá, ele colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao meu Deus. Já pensou que extraordinário, irmãos? Coisa maravilhosa. Se você medita na palavra de Deus, se você memoriza, se você se enche da palavra de Deus, vai sendo coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, né? Vamos ver os salmos, o Senhor e o seu ungido, são salmos de profecias do ungido do Senhor, né? Do nascimento de Jesus. Os reis contra o rei, nós vamos ver que os Salmos 3, a hora escura, né? Este é o primeiro salmo como título, é um dos 14 que assim se ligam aos episódios históricos, todos na idade de Davi. Aí vai falar sobre a inimizade humana, estar na minoria já é um dos testes dos nervos, mas ainda quando esta minoria está se reduzindo, como tem crescido o número dos meus adversários. Irmãos, se nós às vezes não tivermos reforçando a nossa proximidade com Deus, as situações, os problemas vai ficar se agigantando diante de nós. E aí o inimigo vai tomando uma esfera maior, né? Aí ele disse assim, como tem crescido o número dos meus adversários. Salmo 3 fala sobre isso. E aí a sintonia, e às vezes vai se tornando tão forte na nossa vida que às vezes não dá conta de sair. Mas nós precisamos da proteção divina. Os termos do verso 3 se tornam sempre mais positivos, progredindo de segurança para a confiança animada, né? Então, nós vamos dar continuidade aí à paz de espírito. Quanto a mim, né? No Salmo 3 ele fala assim, quanto a mim, né? Ele diz, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. No Salmo 4 ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. É a paz de espírito, a paz acalma o nosso coração, né? Acalma-te, emudece, né? O entardecer é a ocasião, mas não é o tema principal do Salmo, que se ocupa com a paz interior, numa situação perturbadora. Às vezes tudo está ao nosso redor difícil, mas se nós tivermos a paz que excede todo o entendimento, a aproximação da noite com a sua tentação no sentido de remoer injustiças passadas e perigos presentes, né? Apenas serve para desafio para Davi tornar explícita a sua fé e conclamar outros a tomarem parte dela.
Uma oração bem fundamentada, a palavra hebraica para angústia, com as suas implicações de ficar preso num canto apertado, dá origem à explicação, né? Fui duramente apertado e tu me colocastes à vontade. É como se Deus tirasse a gente de um lugar bem apertado, de aflição, sem a gente dar conta de fazer nada, sem dar conta de sair dali, e o Senhor nos tirou. Eu gosto de ver como eles falam areia movediça, né? A pessoa cai ali naquela areia movediça. Mas aí ele não tem como sair, mas de repente alguém chega e fala, como que eu poderei salvar? Às vezes consegue pegar um galho de árvore e lança lá para aquela pessoa, a pessoa estende a mão e segura naquele galho, aí a pessoa puxa ele e tira ele de lá. Então é como se Deus tirasse a gente de um lugar de aperto, né? Nós vamos ver que os perigos presentes, os desafios para Davi tornam a explicar sua fé e conclamar os outros a tomar parte dela. Nós vamos ver que a revolta de Absalão que deu ensejo ao Salmo 3 pode ainda ser pano de fundo deste, porque Davi ainda está como então humilhado e cercado por mentiras, provocação e melancolia. O próprio filho levantou contra o seu pai, né? Nós vamos estudar a história de Absalão, que Absalão tentou usurpar o trono de Davi, seu pai, né? E aí ele ia para a porta do templo, ia aconselhar, querendo usurpar, tomar o lugar de Davi. Então ele disse, como tem multiplicado os meus inimigos, né? Mas ele dizia para a sua alma, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Sossega, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Deus está dizendo para alguém neste momento, aquietai é diferente de você não fazer nada. Às vezes você ficar quieto é como se um pai ou uma mãe visse, vamos falar assim, um animal peçonhento, uma cobra, e o filho tivesse lá mais para perto, diz, fica quieto que o pai vai lá te salvar, fica quietinho, não muda o passo não, né? E tem momentos na nossa vida que às vezes nos sentimos humilhados, às vezes provocados, uma melancolia, um coração às vezes ansioso, preocupado, triste, fadigado, mas o Senhor nos tira de lá, né? Uma oração bem fundamentada, uma resposta inconstante, uma resposta para os temerários. Nós vamos ver que a resposta para os temerários, que é o 4:4-5, né? Diz assim, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. A situação que nós devemos de a cada dia estarmos é confiando no Senhor, né? O amanhecer nublado, a vigília da manhã, nós vimos aqui, são todos os salmos de Davi, o Salmo 5, né? A paz bem fundamentada. Nós vamos ver que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Quando a gente vê o sol nascendo mais uma manhã, a gente vê que a fidelidade do Senhor é a causa de não sermos consumidos, né? A sua fidelidade dura a cada manhã. O campeão da justiça, a oração agora toma sua forma como petição pela justiça. Note-se o crescendo desde os negativos suaves versículos. A Bíblia diz lá nas bem-aventuranças de Jesus, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O espírito do peregrino, a campanha de mentiras, os sanguinários e os fraudulentos, né? Os salmos falam sobre isso, né? Que os métodos da serpente no Éden e dos filhotes da serpente no Éden para alcançar e para esconder os desígnios do coração. Os lábios, a garganta, a língua mentirosa, né? Que se combinam para alcançar e para esconder os desígnios do coração. Aqui nós vamos ver que há
um sepulcro aberto esperando os seus ocupantes, e o quadro sinistro empregado por Jeremias para descrever a eficácia assassina na batalha. Aqui nós vamos ver que quando o Salmo dos Degraus fala assim, ó língua enganadora, né? Que profere mentira, fraudulentos, sanguinários, né? Deus vem nos dar a graça para o discernimento da palavra do Senhor para a nossa vida. A defesa certa, oração e lágrimas. Volta-te, Senhor. Na tua ira, no teu furor, são frases enfáticas dos versículos. São salmos penitenciais, orações e lágrimas. Quando a pessoa se humilha, a oração de alguém que está profundamente perturbado e alarmado ocupa a primeira metade do salmo. Quantas vezes nós nos sentimos assim, né? E que Deus em Cristo Jesus esteja nos abençoando e nos guardando e nos protegendo. Eu vou fechar mais esse vídeo, senão fica muito longo, e depois a gente vai concluir com mais um vídeo. Deus abençoe, um grande abraço.